Mindset no ar, 7 minutos de verdade. Um conteúdo rápido, prático e verdadeiro. Tema de hoje, praticando a mordomia, da nossa série Estilo de Vida, a sua prática revela. O que é mordomia? Bem, vamos comigo para Tiago 1,22 que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Há um princípio bíblico de mordomia que deve ser vivenciado na prática como um estilo de vida, estabelecendo a cultura do reino dos céus. Deixa eu te dar um princípio sobre mordomia. O aumento vem com o uso. Isso mesmo, se você estiver anotando, anote isso. O aumento vem com o uso. Muitas pessoas acreditam que para aumentar o que tem, é muito melhor guardar, poupar e economizar. Mas, biblicamente, nós precisamos fazer uma engenharia reversa. A partir do momento que nós vamos usando o que temos, nós temos mais chances de multiplicar, de aumentar, de repartir e de compartilhar. Então, qual é o segredo para vivermos a mordomia como estilo de vida? Em primeiro lugar, faça bom uso das suas habilidades. Eu e você temos habilidades naturais. Uns têm habilidades para cantar, outros para administrar, outros ainda para fazer trabalhos manuais. Enfim, todos nós temos habilidades naturais. E quando nós usamos isso para o reino de Deus, nós glorificamos o Pai. Eu olho para a história de Pedro, no começo da sua caminhada de fé. Lucas capítulo 5, mostra que depois de uma noite de pesca, em que o Senhor dá a ele uma experiência extraordinária, ele abandona tudo para seguir a Jesus, mas uma coisa é fato, Jesus não anulou a sua habilidade natural de ser um grande pescador. Ao contrário, ele disse: Pedro, de hoje em diante eu te farei pescador de homens. Então, Jesus pegou a habilidade natural de Pedro e potencializou para o reino. Uma segunda maneira de você viver a mordomia como estilo de vida é fazendo bom uso dos seus recursos. Isso mesmo, faça bom uso dos seus recursos. A Bíblia diz em Lucas 9,17, quando a multiplicação de pães e peixes estava nas mãos dos discípulos e eles tinham a oportunidade de ou comer o que estava nas suas mãos ou fazer bom uso dos seus recursos a ponto de conseguir alimentar uma multidão. Jesus estava provando o que estava no coração dos seus discípulos e a Bíblia fala: todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, quando você faz um bom uso dos recursos que está nas suas mãos, consagrando ao Pai, talvez você pense: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Não tem problema, isso é suficiente para alimentar uma grande multidão. Mas e o segredo de tudo isso é que ainda é capaz de sobrar muito. Isso é mordomia. Faça bom uso das suas habilidades, dos seus recursos, mas também dos seus dons. Quando Pedro estava na porta do templo e uma pessoa lhe pede esmolas, ele estava ali com João e Pedro diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Não foram as habilidades que fizeram aquele homem levantar, não foram seus recursos que supriram a necessidade daquele homem, mas foi um dom divino para curar os enfermos que fez com que Pedro fosse usado para colocar um homem em movimento de vida outra vez. Faça bom uso das suas habilidades, dos seus recursos e faça bom uso dos dons. Aliás, o apóstolo Paulo já nos disse que nós devemos buscar os dons, os melhores dons. E os dons servem para a edificação do corpo, ok? Então, para nós sermos um mordomo fiel, eu quero te dar algumas dicas muito importantes baseado na parábola dos talentos. Em primeiro lugar, honre a confiança depositada. Jesus conta nesta parábola que um senhor saiu de viagem e deixou 5 talentos com uma pessoa, 2 talentos com um outro servo e 1 talento com uma outra pessoa ainda. O que tinha 5 saiu imediatamente, multiplicou e ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou e ficou com 4. E o que tinha apenas 1 talento cavou um buraco e enterrou. Imagine o nível de confiança depositada por aquele senhor na mão dos seus servos, levando em consideração que 1 talento correspondia a 20 anos de trabalho aproximadamente.
Então pense comigo, é como um pai que tem um filho e que esse filho tem um amiguinho de escola que vem na sua casa para brincar. O pai daquele amiguinho chega na casa daquele homem e entrega o seu filho, dizendo: olha, eu vou trabalhar e eu peço que você cuide do meu filho enquanto ele brinca com o seu filho. Imagine o nível de confiança que foi depositado nas mãos daquele pai. É muito simples, quando você tem algo de valor nas suas mãos, você deve cuidar. Mas o verdadeiro sentido da mordomia é quando alguém deposita uma confiança nas suas mãos e você deve cuidar daquilo ou daquele que foi depositado nas suas mãos muito mais do que se fosse seu. Então, alguém confiou em mim, eu devo retribuir esta confiança com uma honra que a mim foi confiada. A segunda maneira é apresente um resultado positivo. Aqueles 3 homens que tinham 5, 2 e 1 talento, respectivamente, e cada um multiplicou, com exceção do terceiro que enterrou seu talento, teve um momento que aquele senhor voltou para prestação de contas. O primeiro disse: está aqui os 10, o segundo disse: está aqui os 4, e o terceiro enterrou. Nos 2 primeiros o Senhor disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas para aquele que enterrou, ele disse: mau e negligente servo, você não fez bem aquilo que eu confiei nas suas mãos. Devemos, no final das contas, apresentar sempre um saldo positivo, um resultado positivo pela confiança que nos foi depositada. E por fim, aceite o crescimento exponencial. Aquele que tinha só 1 talento, o Senhor daqueles servos disse: aquele que tinha 1, dá para cá e entrega para aquele que ficou com 10. Tem gente que pensa: porque ele tem muito, então ele não pode ter mais. Não. É ao contrário, é por conta da fidelidade que foi exercida com a mordomia de um servo fiel, é que você tem a capacidade de ter ainda mais. Então não se sinta culpado por crer demais, por ter muita fé, não se sinta culpado por ter esperança exagerada, não se sinta culpado por receber uma misericórdia que você pensa assim: eu não sou merecedor. Não se sinta culpado por crer no impossível. Vire essa chave e comece a se tornar grato por tudo aquilo que Deus resolveu, escolheu te abençoar. Seja abençoado e viva a prática da mordomia como um estilo de vida.